Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, a moto tem a Isa e a Gabi, e hoje nós comentaremos o 10º episódio da 11ª temporada do MasterChef Brasil, que foi exibido nesta terça-feira, 30 de julho. Tivemos prova em equipe para 300 pessoas, prova de eliminação criativa e mais um participante chegando nos 2 pins. Isso e outras coisas a gente vai comentar agora. Mas primeiro eu quero saber da Gabi, que estava de férias por 15 dias. Gabi, o que você achou desse episódio aí? Gostou? Gostei, eu curti bastante esse episódio. Gosto, né, de prova em grupo, a gente já sabe que vai vir aí o caos e achei legal a ideia dessa prova aí no metrô. E gostei bastante da segunda prova. Eu achei uma prova, assim, onde eles precisavam ter um repertório gastronômico, né? Então eles não podiam só inventar algo da cabeça deles, mas ao mesmo tempo também tinha espaço para criatividade e não era pura e simplesmente uma reprodução, né? Então eles precisavam aí unir vários aspectos assim para criar algo que fosse gostoso, mas que também tivesse uma referência. Então eu gostei bastante. E você, Isa, também ficou feliz com o episódio do MasterChef que veio essa semana? Gostei do episódio, achei bem legal, adorei a historinha que eles contaram pro meu editor, sabe, essa homenagem. Gostei das provas, achei bem criativa, gostei bastante desse episódio, sim. Mas então vamos lá. A prova classificatória, gente, foi uma prova em equipe, que divididos em 2 equipes, os participantes tiveram 2 horas e 30 minutos para prepararem pratos estabelecidos pelos jurados para 300 funcionários do metrô de São Paulo e os 3 jurados, ou seja, 303 pratos foram servidos. Vinícius, que venceu a prova de eliminação da semana passada, foi o capitão da equipe azul e pôde escolher quem seria o capitão da equipe rival, que foi a equipe laranja, que ele escolheu a Larissa. E aí, Gabi, o que você achou dessa prova? Você falou que já gostou dessa prova externa, né? Prova em equipe. E aí, o que mais você achou de interessante dessa prova? Porque foi uma prova numérica, né? Não era pouca gente. E com pratos pré-estabelecidos, né? Eles não puderam criar nada. Eu achei legal também o fato de que os dois grupos entregaram ali, porque embora a gente goste do caos, eu sempre prefiro quando eles conseguem, né, entregar o que foi pedido, e até porque acho que os convidados merecem, né, comer, enfim. Então achei legal que os dois grupos conseguiram, assim, entregar, né? Gostei também do que eles precisavam cozinhar, né? Achei a proposta legal, assim. E eu achei também legal, assim, para a dinâmica da edição do episódio, o fato de que os dois grupos estavam, assim, mais ou menos parelhos, assim, né? A gente não, enquanto assistia, a gente não conseguia ter 100% de clareza de qual grupo que ia vencer. E eu acho que isso acaba sendo melhor, né? Porque se fica muito claro, assim, quando é aqueles episódios onde um grupo vence de lavada, acaba que fica um pouco mais chato, né? Porque perde um pouco da emoção. Então, no geral, eu achei essa prova, assim, legal, eu gostei. Gostei do que eles tinham que servir e tal. E achei que foi um destaque bem positivo, assim, para Larissa. Acho que ela se colocou super bem enquanto líder, assim. Eu confesso que eu não achei que ela fosse se sair tão bem nesse papel quanto ela se saiu, assim. Então, achei legal. Eu achei uma prova bem interessante. Eu gosto quando o MasterChef sai, né, e faz essas provas em equipe, porque tira aquele pouco, aquela monotonia, entre aspas. A gente tá vendo sempre o mesmo cenário toda semana, já que o programa dura meio ano, né? Então, assim, a gente vê provas externas, grandiosas, uma prova do metrô. Foi bem interessante, que foi uma prova temática, né, que pôde ter conhecimentos deles também ter envolvidos, porque os pratos eram bem diferentes. Então também tem que dar sorte, né, de você ter uma pessoa no seu time que consiga cozinhar aquilo, senão você vai ter que fazer de cabeça junto É, com as outras pessoas. Então tem que ter aquele tato de como escolher as pessoas sem saber o que está cozinhando. Eu achei que o Vinícius, eu acho que é um dos participantes que melhor explicou por que estava trazendo cada pessoa para a equipe. Embora seja equipe perdedora, mas eu achei interessante que ele pontuou muito bem, porque às vezes a pessoa puxa por afinidade única e exclusivamente, né? E eu não estou criticando esse critério, mas ele trazer outros critérios como culinária, né, da pessoa, o modo como a pessoa trabalha, o modo como a pessoa cozinha, eu acho interessante, porque isso é interessante porque a gente tem que colocar a amizade não acima do talento, né?
Tem que botar o talento em primeiro lugar. E, Uhum. obviamente, você querer montar uma equipe talentosa pode te levar à vitória. Por isso esse foco no pode, né? Não vai ser 100% de certeza, tanto que ele não venceu. Mas eu achei isso interessante. E da escolha dele para Larissa, ele teve um confessionário da Larissa falando que não queria ser capitã, né? E ela tinha contado isso pra ele. Então eu achei meio que também ele escolheu isso por ela não querer ser e porque o histórico da Larissa não tá sendo dos melhores, né? Ela teve alguns altos desempenhos recentemente, mas ela estava muito na prova de eliminação, estava quase sendo eliminada em algumas semanas, então acho que ela não estava com a moral tão boa e ele pode ter pensado nisso. Isso é um achismo meu, tirado da minha cabeça, mas pensando nesse lado estratégico, que o jogo é uma estratégia também, né? Então acho que isso pode ter contado bastante. Eu vi um comentário nas redes sociais também isso, dizendo que acharam um pouco injusto eles não fazerem a mesma comida para serem avaliadas, né? Mas eu acho que é justo, que dá para dizer que é justo, porque todas as 303 pessoas comeram todos os pratos, né? Aí você tem que escolher o melhor. Então aí vai gosto pessoal de cada um. E concordo com a Gabi dizendo que estava em parelho, porque a edição deixou claro pra gente que a votação seria bem acirrada. Porque tanto na hora da Ana Paula Padrão falar com as pessoas, quanto da edição em si, mostrava a equipe acertando, a equipe errando, as pessoas dizendo que estavam, né, entre um, entre outro, mas que os dois estavam bons, os jurados elogiando as duas equipes, que a gente não é acostumado a ver prova em equipe hoje em dia equilibrada, né? Sempre era Uhum. discrepante, tipo 200 votos de diferença, né? Em É. outros anos seria 300 pessoas, seria 270 a 30, né? Tava vindo nessa vibe, assim, de resultado. Eu achei que alguma das equipes não ia entregar, pelo jeito que tava a edição, sabe? Mas no fim deu tudo certo, né? Eu também, Isa, teve um close na equipe azul nas caixas que estavam lá embaixo. Eu digo, "Ih, será que eles vão esquecer de empratar aquelas caixas ali? Isso a câmera tá Uhum. mostrando? Porque Também pensei. o programa sempre induz a gente a mostrar coisas, né? Já, eu acho que a edição do programa mudou muito, né? Assim, eu elogiei bastante a edição nas primeiras semanas, mas eu acho que mudou bastante porque algumas coisas o MasterChef já desenhava pra gente para na hora que os jurados fossem criticar, a gente já ter visto, né, em tela o que aconteceu. Uhum. Então, quando mostra as caixas de equipe azul, eu digo, "Oxe, será que a equipe azul vai esquecer de empratar, sei lá, metade das caixas, né? Vai faltar." É. Mas não foi o que aconteceu. E o resultado, como a gente já comentou, foi, de certa forma, apertado, porque foi uma votação de 166 a 134. Como falei, para os padrões do MasterChef foi uma disputa acirrada. E a equipe laranja levou a melhor. E aí, meninas, começando com Isa, o que achou desse resultado? Você ficou convencida pelo que você viu que a equipe laranja levou a melhor? Eu gostei muito, sim, gente. Eu acho que faz todo sentido. A caixinha da equipe laranja foi a que mais me deu vontade de comer. Eu queria muito ter experimentado aquela polenta. Por mais que eu acho que deve ser um pouco difícil comer polenta com caixinha de papel. Mas eu acho que faz sentido, sim, gente. Tava bem servido, né? Tava bonito. Eu achei também que pelo que a gente conseguiu ver, assim, né, da cara das comidas, eu acho que fez bastante sentido. E pelos comentários que eles fizeram, né, qual foi a equipe que venceu. E eu acho, a única coisa que eu acho é que talvez eu ia me incomodar um pouco que eles falaram que a polenta acabou ficando um pouco dura, né? Porque polenta eu gosto assim mais cremosa, mais molinha. Mas, enfim, eu acho que pelo que a gente viu, fez bastante sentido assim qual foi a equipe vencedora. E que tivemos direito até a Jacan passando pano para um arroz, né? Que foi praticamente o que decretou a derrota da equipe azul. Ele falando que é difícil cozinhar arroz para 300 pessoas. Aí eu me pergunto, então por que botou uma comida, um prato com arroz para eles fazerem a prova? Para dar errado, né? Mas Então, assim, é difícil mesmo. Eu vou ter que passar pano aqui também. Eu até falei da maionese, né? Como se fosse uma especialista em maionese, julgando eles. Inclusive, de novo, tivemos problemas de maionese, né? Nesse episódio, e aí eu lembrei. Mas enfim, Eu isso é também lembrei pauta de para você. depois. Isso daí é pauta para depois. Mas o ponto é que eu tenho muita. Porque aqui em casa, quando é pra só eu comer, eu faço arroz parboilizado e a minha irmã gosta de arroz branco. Mas arroz branco é muito difícil de fazer. E, tipo, para 300 pessoas, não é bem assim, gente. Não é bem assim. ou seja, botaram para dar erro. E deu, né? Assim, então o programa bota as pegadinhas e depois não sustenta as pegadinhas que bota Mas participantes. polenta também não é fácil, né? Vamos ser sinceros aí. Não.
E com uma prova tão acirrada como ficou, assim, aí e é aquela coisa, é uma prova que não depende só da avaliação dos jurados, tanto que os jurados nem votaram, né? Não foram 303 votos, foram 300 votos. E o que fica aí de uma disputa tão acirrada, às vezes em disputas não tão acirradas também, é o sabor. A gente já viu muita equipe que foi um caos, que faltou empratamento, que já venceu, porque a maioria de quem comeu gostou. Né? Então, assim, foi gosto pessoal daí. Por mais que alguns pratos fossem bem diferentes, é gosto pessoal, né? É um voto ali. E eu quero deixar um destaque que eu adorei o voto ser por catraca. Eles passando na catraca, ficou bem legal. Então, gostei da criatividade dessa prova como um todo. Verdade, eu gostei muito da estética da prova, viu? Adorei os totens lá que brilharam lá ali. Ficou muito legal mesmo. Bem Fica a lembrado. dica para mais provas no metrô. Não precisa ser de São Paulo, viaja para outro lugar. Tem metrô em mais canto, né? Vamos pra lá. Isso. E antes de começar a prova de eliminação, né, em conversa com a Ana Paula Padrão, a Gabriela P fez um comentário sobre a liderança da Larissa ser boa, né? Que foi assim, tipo, que é guiar sem dar ordem. Aí a câmera focou no Vinícius. Então, isso seria um shade direcionado ou uma indução pela edição, né? Que a gente nunca sabe, porque o programa edita e a participante fala. Se o participante falou aquilo mesmo como indireta, mas como ela falou que a liderança dela foi assim, então achei que meio que foi beirou o shade, né? Eu tô ainda passando esse leve pano, né, pra Gabriela, mas beirou um pouco de shade. Mas o que fica aqui é o meu questionamento, porque eu queria saber se ela comentaria isso, ou se outros participantes comentariam isso também, se a equipe laranja tivesse perdido. Porque guiar sem dar ordem também é uma crítica, né? Tipo, ela só quis não dar, ela não deu ordem pra gente pra ter o que fazer. Né? Então, assim, fica aquele questionamento. Eu queria saber da charada da Gabriela, a nossa Gabriela. E aí, Gabi, como você entenderia essa colocação dela com a câmera indo pro Vinícius? Foi shade ou não foi shade? Eu confesso que eu não prestei muita atenção, assim, nesse momento, não foi algo que me chamou a atenção, mas pela descrição, assim, que tu deu, eu acho que tanto pode ter sido shade, quanto, tipo, pode muito bem ter sido aquelas coisas plantadas pela produção, né? Porque, tipo, tá, ela falou, mas quem fez a escolha dos cortes de câmera, de como editaria isso visualmente, foi a produção do programa. Então a gente não tem exatamente como saber o que estava se passando na cabeça dela naquele momento. Eu acho que foi shade. Eu acho sim. Mas tudo bem, a gente gosta. E parte do público também tá achando shade, que eu fui lá no Instagram ver e tem algumas pessoas que comentaram sobre isso. Então, nunca se sabe, né? O que pode estar acontecendo ou não. Assim, nunca se sabe, mas sempre como a Gabi falou, né? A Gabriela não editou, mas ela comentou. E a edição só quer isso, né? Só quer um comentário certo Exato. na hora certa para fazer uma história. Então é isso que Exato. acontece. Às vezes tudo que eles precisam, tudo que eles querem, e tudo que eles cutucam o pessoal lá nas entrevistas é para conseguir esses comentários assim e aí depois é fazer a festa na sala de edição, né? É uma coisa que eu sempre falo aqui, de questão de comentar, quando a gente fala demais em reality show, né? Porque a gente fala isso como se a gente estivesse participando de um, mas como a gente acompanha muito, é aquela frase que eu sempre digo, né? Que tudo pode e irá ser usado contra você em algum momento em reality show, né? Porque quando você fala, a sua fala pode ter várias interpretações. E com a câmera indo na hora pra pessoa, né? Como foi a da Gabriela pro Vinícius, dá essa margem de que foi um shade direcionado, né? Por mais que não tenha falado, mas dá essa sensação e é aquilo. É uma percepção, foi como a Gabi falou. Pessoas vão entender que não, pessoas vão entender que sim, mas tá aí vocês que estão nos ouvindo com a interpretação de vocês. Conta pra gente porque, né, a gente quer saber. Falando em Larissa, antes de a gente passar para nossas propagandazinhas e a prova da eliminação, quero mandar um beijo para Larissa, porque a Larissa estava ouvindo o podcast e marcou a gente nos stories, ainda estava fazendo comidinha na cozinha, né? E marcou o podcast, mostrando, gente, que dá para ouvir o podcast qualquer hora, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, praticamente. Né? Então, mandar um beijo para Larissa, mandar um beijo pro João, para Andréia, pro Juan, que sempre estão compartilhando nosso podcast. Beijo para vocês também que estão ouvindo a gente. Espero que estejam gostando dos nossos comentários também. Muito obrigada mesmo, galera. Isso aí. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer e Amazon Music, toda quinta-feira falando da nova temporada do MasterChef Brasil. Então vamos avaliar com 5 estrelas, onde puder ser avaliado, tipo Spotify, gente. Você vai no Spotify pelo celular, tem um campo de avaliar com as estrelinhas lá, você vai em 5 estrelas e dá isso. Não dê menos que 5, gente. É raro dar menos que 5 pra gente. Tem que dar 5, porque é o máximo, viu? Então vou ouvir a gente, indicar a gente pros amigos, e lembrando que a gente tá em período olímpico, quando terminar as Olimpíadas, a Globo vai estrear Estrela da Casa e nós também comentaremos aqui. Então vai ter 2 episódios por semana e é isso. Vamos voltar ao programa e falar da prova da eliminação, que para mim foi maravilhosa. Assim, a ideia, né? A execução, a gente viu que não foi lá
tão boa. Na prova da eliminação, os participantes tiveram que aflorar a criatividade e transformar pratos clássicos em sanduíches, que os chefes deram a ideias de alguns, mas a escolha era livre, né? Você podia fazer o que seu coração mandasse e transformando num sanduíche. Então era uma prova que a pessoa podia surpreender bastante, para o bem ou para o mal. Gabi, gostou da prova? Você foi surpreendida para o bem ou para o mal com ela? Eu amei a prova. Eu achei muito, muito legal, assim, o fato. Eu achei, como eu falei lá no começo, né, quando eu perguntou que eu tinha achado o episódio, eu achei que foi um baita acerto, assim, porque foi muito legal como eles tiveram que construir as coisas com criatividade, mas ao mesmo tempo tendo que ter referências, né, de gastronomia e então eu achei muito legal. Surpreendida assim com a prova, eu acho que de certa forma fui assim, porque nos últimos episódios eles vinham tendo que muito mais fazer alguma coisa, né? Fazer pão de mel, fazer esfirra, fazer algo, né, enfim, que já existe assim pronto, né? Enquanto dessa vez eles tiveram esse espaço aí para ser um pouco mais criativos, para ser um pouco mais ousados. E sobre as entregas, eu acho que o que me surpreendeu um pouquinho, talvez, é que eu sinto que a galera às vezes peca no detalhe, sabe? Tipo assim, os pães, por exemplo, a entrega ali dos pães. Olha o pão da. Eu sei que é uma pessoa que não foi assim bem, mas tô falando aqui de aparência, por exemplo, o pão da Laura. Ela foi lá e, tipo, tá, eles super elogiaram o pão dela e tal. Mas tu vê que ela cortou o pão, sabe? E, tipo, pra deixar o pãozinho menor, num outro formato. Tinha uma galera que simplesmente colocou o pão como se fosse um blocão de tijolo em cima do prato, e aí fica um pão maçudo, fica um pão gigante, tipo, que o recheio não fica proporcional, sabe? Então, a minha única decepção, assim, foi nesse sentido. Eu acho que a galera já tá lá no programa há bastante tempo para poder ter esses cuidados já, sabe? Uma coisa é você fazer isso no primeiro, no segunda prova, sabe? Mas eles já estão lá há um bom tempo. Então, para os que nos ouvem aí, fica a dica de talvez, a gente sabe, né, que é difícil também lá, é muita pressão, é tempo e tal. Mas às vezes são esses pequenos detalhes, assim, acabam fazendo a diferença, né? Eu concordo plenamente. Eu tinha notado exatamente o mesmo ponto para comentar aqui sobre o pão. O Jacan já falou várias vezes, sabe, que dá para acertar algumas coisas. A Auzileide, eu fiquei com esse pão da Auzileide na cabeça. A Helena falou que o pão dela estava muito mais pecava na aparência, né? Então ela falou que gostou do pão mais maçudo. Eu também gosto. Então eu acho que se tivesse dado uma cortadinha ali, talvez uma douradinha na panela, sabe, como se fosse uma chapa, ia ficar com uma carinha bem boa, assim. Eu concordo com o que a Gabi disse. Eu gostei muito da prova. Achei a prova bem completa, tanto assim, tem que ter uma habilidade muito específica para fazer o pão, tem que ter criatividade, tem que trazer uma referência de clássicos. Eu adorei a prova. MasterChef acertou em cheio dessa vez. O MasterChef tá vindo com uma onda de provas criativas bem legais, que eu tô gostando mais ainda porque são provas que dá para replicar em casa, né? Porque você pode fazer um sanduíche de um prato clássico em casa improvisando. E concordo isso com o que você falou, Isa, de trabalhar a criatividade, trabalhar tudo, porque o participante teria que saber fazer o pão, além de saber fazer o pão, teria que pensar num prato clássico, em como fazer um sanduíche e fazer o principal, fazer essa ideia que ele teve ficar gostosa, né? Porque é um programa que o sabor fala mais alto, Uhum. né? Então, eram vários fatores trabalhar. Eu acho que é uma prova que dá para exigir muita coisa dos participantes a um nível legal de competição, porque não é mais a primeira semana, né? Já estamos no 10º episódio, então já dá para começar a exigir um tiquinho mais, sem também ser coisas muito exorbitantes. Então, realmente foi uma prova interessante e mostrou uma fraqueza desse cast um pouquinho, que em provas um pouco mais exigentes, assim, não costuma ser uma das melhores, né? Tanto que teve gente criticada com mau desempenho, né? Assim, porque tiveram que formar 3 altos desempenhos e as pessoas foi criticada. Mas eu achei uma boa prova e bem criativa. Minha única crítica maior vai para a duração do tempo. Dá um tempo maior para esse povinho, né? Nas provas de eliminação, que a gente vê um resultado um pouco melhor, eu acho. Se derem uma prova com uma duração um pouco mais Um pouco para eles maior, né? trabalharem. Para eles trabalharem, né? Melhor nas coisas. Uhum. Eu achei que, assim, uma das
ideias que deixou essa prova também dando certo foi a questão de deixar a massa descansar. Eles tiveram 2 etapas ali a prova, sabe? E, isso é essencial para uma prova de pão, né? Não tem, porque senão todo mundo ia fazer pão de forma muito errada, ia ser um estrago. Então, deixar a massa descansar foi ali essencial. Comprovando que descansar é bom, gente. Sempre descanse, né? Não só a massa. Um momento de dicas de saúde aqui agora. Mas olha, de resultado, a Geórgia venceu a prova e também conquistou seu segundo PIN. O MasterChef tá com essa tradição agora, né? Só ganha PIN quem já tem. Não vai dar mais PIN pra ninguém pela primeira vez. Agora é todo mundo que já tem um tá ganhando de novo, né? Aí tivemos a Gabriela C e o Zé Roberto no alto desempenho, né? Ele levou a melhor no duelo do sanduíche de muqueca com relação à Laura. E já a Karine e o Vinícius foram os piores desempenhos e a Karine foi eliminada. Eu tenho um pouco muito o que falar nessa parte aqui, mas vou começar com as meninas. Isa, o que você achou deste resultado? Condizente? Concordou ou tem o que reclamar? Ai, gente, é muito difícil, né? Falar que concordo ou não concordo. Porque no visual ali, que é só que a gente pode julgar, o lanche do Vinícius parecia pior. Agora, não sei, né? É, não sei. Dessa vez, vou dar uma de Glória Pires aqui, não saberei opinar. Eu ia falar exatamente isso que a Isa falou sobre a aparência, né? Eu acho que não só mais bonito do que o Vinícius, mas o dela era mais bonito do que o de várias outras pessoas, que aí acho que entra um pouco aquele aspecto que eu falei do pão, que um pão parecia um tijolo grandão assim em cima. Enfim, mas a gente não come, né? Então a gente tem que acreditar que os chefs estão fazendo o melhor julgamento. E assim, enquanto eu assisti o episódio, eu tive exatamente a mesma percepção do que os chefs falaram pra ela. Porque eu sinto que, tipo, ok, eu não tô dizendo que ela tinha que cozinhar exclusivamente pratos vegetarianos. Mas eu acho que ela explorou muito pouco isso, sabe? E como é isso que ela é acostumada a comer, provavelmente é isso que ela cozinha melhor, né? Porque, por exemplo, se eu tivesse que cozinhar uma carne hoje, eu imagino que eu teria, tipo, muito mais dificuldade, né? Porque eu não sei nem dizer quantos anos passa que eu não cozinho uma carne. Então, eu acho que talvez ela poderia ter explorado um pouco mais isso, né? Tipo, principalmente em provas que davam essa oportunidade. E aí, por exemplo, enquanto eu assistia, uma das coisas que eu pensei, né, eu poderia fazer, e que foi a mesma coisa que o Jacan, eu acho que falou pra ela, fazer um caprese, por exemplo, sabe? Ou Uhum. então, eu tinha pensado em fazer, e aí depois eles criticaram, né? Então acho que não teria sido uma boa ideia. Mas eu pensei em fazer um sanduíche com parmegiana, e aí, em vez de fazer parmegiana com carne, faria com berinjela, né? Que poder, né, fica super bom. Não sei também o quão tradicional é, não sei, posso estar contando uma fake news aqui, mas no tempo que eu trabalhei em restaurante lá na Austrália, a chefe me contou que a parmegiana original mesmo, tipo, a primeira parmegiana, é a parmegiana de berinjela e é de frango, né? Então, acho que ficaria um clássico, sabe? Então, acho que assim, ela tinha vários caminhos, em vários momentos ela poderia ter explorado mais esse lado vegetariano dela, sabe? Porque provavelmente é o que ela sabe cozinhar de melhor, assim. Mas eu concordo que, visualmente falando, a aparência do dele parecia bem pior. E eu também acho que poderia ter sido levado em consideração o fato dele ter feito praticamente a mesma coisa de novo, tipo, já na sequência, sabe? Acho que talvez faltou um pouco, assim, de criatividade. E eu acho que num sanduíche o pão também é bem importante, né? E o pão dele tava, tipo, um negócio duro, assim, que, tipo, batia e se percebia que tava, tipo, bem duro, sabe? Então, assim, é aquilo, né? Eles têm os critérios deles, a gente confia que eles sejam justos, mas eu, assistindo o episódio, eu tive a sensação que o Vinícius seria o eliminado. Eu também tive essa sensação. Eu falei que tem alguns. Eu não sei quantos pontos eu tenho que pontuar aqui, porque eu acho que são 2 ou 3, mas tem alguns pontos que eu vou falar aqui. Assim, sobre o resultado em si, eu acho que o fator do Vinícius já ter 2 pins
ajudou ele a ficar, né? Porque assim, uma vez que era o Vinícius com 2 pins, quase seguidos ou seguidos, né? O dele veio, com uma pessoa que não tava com tanto pin nem com muito destaque positivo, se estavam equiparados, por exemplo, a questão dele do pão, a questão dela do sabor, pão, os dois estavam com pontos altos e baixos equiparados, eu acho que nessa hora o histórico vai pesar. E ele tem 2 pins, né? Então, assim, foi o que aconteceu. Infelizmente a Karine saiu, porque a Karine é uma querida, né? Nos primeiros episódios, aquele duelo dela com a Pamela do Tato foi sensacional, né? Mas depois disso a edição meio que esqueceu dela, né? E eu É. também quero destacar algo que a Karine falou, que até a Gabi já falou também, que ela disse que trouxe algo que não tem o costume de fazer e quis equiparar os outros participantes, né? Porém, ela recebeu críticas dos jurados sobre isso, para trazer a personalidade dela. Sendo que eu acho interessante porque, assim, ao longo dos anos, não é bem assim que acontece no MasterChef, né? Não é assim que a banda toca na avaliação dos jurados, né? Porque outros participantes já tentaram trazer o que gostam de fazer e o jurado dizendo, eu não gosto deste ingrediente. E a pessoa foi eliminada. Tipo o Jacan com canela, que ele critica muito canela, e às vezes a pessoa pode gostar muito de fazer pratos com canela, mas o Jacan, pra elogiar um prato com canela, demora muito, mas ele tem essa cisma e as pessoas já não tentam fazer. E tem grandes chances da pessoa receber essa crítica e ser eliminadíssima, como falei, por critérios como, seu prato tinha que ser mais MasterChef. Você deveria ter pensado nos pratos que os outros também iriam trazer para elevar. Então, eu acho que fica uma faca de 2 gumes. Eu vi que o público também ficou dividido sobre isso, porque ela falou que era meio hippie, que não usa sal, usa um certo tempero. Eu digo, será que os jurados receberiam bem essa comida? Que ela falou que não botaria alguma coisa, tipo, faltou sal. Aí ela falasse, sim, mas a comida é sem sal? O que seria, né, que esse critério Uhum. eliminaria ela, porque quando os jurados falam que faltou sal, às vezes elimina uma pessoa, né? Mas se a comida não leva sal. Aí eu acho que seria diferente, né? Porque, enfim, tu tem que fazer uma comida que seja. Por exemplo, o Jacan não gosta de canela, ele já deixou isso muito claro, mas várias vezes também ele já elogiou pratos com canela, né? Ele já falou, tipo, olha, isso aqui, apesar de eu não gostar de canela, isso aqui tá bom, isso aqui tá bem executado, tá bem feito. Então eu acho que também é óbvio, né, que ela ali teria que servir alguma coisa, acho que saborosa, né? Mas, enfim, eu acho que é uma linha tênue, assim. Mas acho que a galera também aí tá forçando um pouco a amizade, no sentido de imaginar que ela poderia ir bem servindo uma comida totalmente sem tempero, sabe? Não, o pessoal, no caso, tava dizendo isso, de que ela serviria sem tempero e seria criticada por isso, né? Porque, Sim, mas é óbvio é, que ela. O que eu tô dizendo aqui é óbvio que ela seria criticada, porque, tipo, tudo bem tu ter o teu estilo de cozinhar e tal, mas vai ter que fazer algumas adaptações. Ela poderia, tipo. Eu acho que o ponto é que ela não precisaria ter aberto mão 100% do estilo dela de cozinhar, sabe? Ela poderia ter, tipo, feito as coisas que ela é acostumada, mas colocando algum tempero, sabe? aham. Eu trouxe uma curiosidade aqui sobre isso, gente. Ela falou que a dieta dela é Hare Krishna. A dieta Hare Krishna é lato-vegetariana, sem ingredientes como carne, peixe, ovos ou bebidas alcoólicas, e é uma culinária que é preparada e não tem a intenção de satisfazer o paladar. Nossa, então seria um plot muito interessante dela trazer essas comidas no MasterChef. Não sei se ela estaria na competição há tanto tempo como ela ficou, mas Então. seria um plot interessante, porque comida é comida, existem vários tipos de preparo de comida, existem várias culturas, vários, né, meios de fazer comida. Uhum. Então ela seria, tipo, iria revolucionar nas devidas proporções, como ela, a sua história como participante do MasterChef, né? Aí também a gente vê Seria como ia bem ser recebido, diferente, né? né? É. Pois é, mas assim, gente, eu acho que aí é o ponto que eu tava querendo falar. Não tô criticando a cultura dela de maneira nenhuma, eu acho que cada pessoa tem a sua, mas o ponto é que a partir do momento que você vai para um concurso gastronômico, você tá indo para um Uhum. lugar onde o que você cozinha, diferente da religião dela ou da cultura dela, precisa agradar o paladar das pessoas. Então, assim, né, precisa ter a intenção de agradar o paladar das pessoas. Então eu acho muito complicado, tipo, esse é um tipo de coisa que não casa, sabe? As duas coisas. É mais ou menos igual os skatistas lá que estão puto com a galera na Olimpíada, porque a galera torce para os outros caírem e a cultura do skate, não, você não pode torcer para outro cair, você tem que torcer para você ser o melhor. Ok, mas tipo, só tem, né, enfim, a cultura do esporte competitivo acaba trazendo um pouco isso. Então, acho que
é aquilo, algumas coisas não vão caber em determinados lugares porque as duas culturas estão certas, não existe uma certa ou uma errada. Mas como que você vai ir para um concurso de gastronomia e querer cozinhar algo que não tem a intenção de agradar o paladar das pessoas? É, Exatamente. ela devia ter entregue. Sabe como a gente chegaria à conclusão deste debate? Ela tivesse entregue um prato assim. A gente hoje saberia o resultado, né, do que aconteceria, né? Porque eu já teria comentado sobre esse Sim, prato, né? Se ela tivesse feito um sanduíche com base nisso, a gente ia ter entendido aí agora e a gente ia ver qual ponto os jurados falariam e a defesa dela, né? Porque defenderia o prato, pra gente ver o que teria acontecido. Mas é bem sim, interessante. É como a Gabi exato, falou, é uma linha tênue, né? Entre o que vai agradar, o desagradar e jurados, né? Mas exato. o outro ponto que eu quero trazer, aí é uma análise bem interessante aqui que eu trouxe. Interessante porque, no sentido, vocês perceberam que eles não escolheram os 3 piores essa semana, né? Só foram 2, os piores da semana. E geralmente, quando tem muita gente no cast, ou muita gente na prova da eliminação, que tinha, assim, gente suficiente para, por exemplo, dizer quem foi os 2 melhores, cabia essa semana ser só os 2 melhores, e dava sim para dizer quem foram os 3 piores. Eles não colocaram. Porque, na minha teoria da conspiração aqui agora, que, gente, eu não tô com base em pensamentos da minha cabeça, eu quero dizer isso, né? Que é o que eu tiro das minhas análises. É que a terceira pessoa que estaria lá, que é o terceiro pior desempenho da semana, seria a Laura, que é a muqueca que menos agradou, né? Que ela recebeu críticas que não foi uma boa semana para Laura. Depois de ela vir em semanas de ascensão, ela deu uma derrapada. Mas como ela estava nessa crescente, na minha teoria da conspiração, ela ir para um baixo desempenho agora, depois de ter ido tão bem, daria um pouco de manchada no histórico dela, nesse começo, entre aspas, de temporada, por assim dizer. Aí o povo vai dizer, mas Rich, é isso que acontece? Gente, todo mundo sabe que eu torci muito para Ana Carolina no passado. Minha favorita. Mas era o que acontecia com ela, né? Assim, então, então assim, a gente Mas mas, né, assim, mais é uma coisa que a gente observa, né, que algum que pode ter vindo isso. Porque histórico no MasterChef conta. Eu vi pessoas falando, mas não sei por que PIN, não sei por que... Gente, o Carrefour, né, dava dinheiro para resultado de prova, né, R$ 500, R$ 1.000, se você ganhasse prova, né, eliminatória, classificatória, e no final das contas, na Paula Padrão sempre contava. Então, o histórico às vezes diz isso, porque tanto que a Gabriela C, que não é uma pessoa que tem muito destaque na edição, tá começando a aparecer um pouquinho agora, foi focado nisso, ó, sua primeira prova de eliminação na temporada. Será que você vai sair? Então, a Ana uhum. Paula Padrão adora usar o histórico da pessoa para catucar outra pessoa, sabe? Por exemplo, dizer, Laura nunca ficou entre os piores desempenhos. Fazer pra frente pra dizer isso, porque ela não, isso do pin não vai colar ainda, porque metade ali tá sem pin, um pouquinho tem um pin, o resto tá com 2 pin, assim, tá se concentrando muito nas mesmas pessoas, o PIN. É Mas isso é verdade. achismo meu e teorias, porque eu gosto de teorizar. E antes que reclamem, gente, a Laura é uma das minhas torcidas, mas eu tenho mente aberta, né? Como eu falei agora há pouco da Ana Carolina, né? Beijo, Ana Carolina, eu sei que ela escuta a gente. Mas é isso, é uma teoria minha. Porque eu achei muito interessante isso, né? Tipo, não ter 3 piores toda semana, do nada ter assim. Se fosse no top 5, top 6, top 7, né? A gente entende que tem pouca gente. Mas com 30 pessoas no cast ainda, é uma coisa que dá pra ficar com a pulga atrás da orelha, mas tá aí minha observação e eu espero que a Laura dê a volta por cima aí como destaque positivo. E agora, gente, vamos para o que tá na rede, né? Pegar alguns comentários. E o primeiro que eu trouxe é esse aqui, ó. Estava até gostando do grupinho de amigos, mas estão todos prepotentes quando são escolhidos para outro time, meio que não querem ir. E, né? Assim, realmente deu pra ver a cara da Laura não gostando do resultado, mas antes da prova de eliminação, ela falou que embora quisesse ficar no outro grupo, não com essas palavras, ou talvez com essas palavras, ela tentou dar o melhor dela no grupo que tava. A gente viu que realmente pela edição ela se empenhou bastante, mas infelizmente o grupo foi pra prova de eliminação. Mas essa história de grupinho, pra gente que assistiu o grupo MasterChef alguns anos atrás, a gente sabe que tende ao público a dizer não gosto, né? E a edição dizer, oba, vou vilanizar todo mundo aqui, né? Então, eu não sei. Eu com o programa com a final praticamente gravada, ficaria para gravar dia 30 ou 31 pelas notícias, né? Mas eu não sei o que vai acontecer, mas o público tá chiando. Eu achei até que eles reagiram bem a quebrar o grupo. Lembra lá o grupinho que falava até inglês na prova para excluir as pessoas? Pelo amor de Deus. Vocês É não a Laís e estão, o Rafael, é. vocês não têm histórico de grupinho no MasterChef para falar, então. É, mas fica aí que é, né, mas é o público do MasterChef, gente. Não adianta a gente procurar coerência em público de reality show. Verdade. Mas público de reality show comenta, né? E produção de reality show lê.
E é dita programa, né? Então, assim, se for querer dar o que o público quer, só tem um vencedor. Se quiser vilanizar 15 pessoas, pode, né? Então, assim, ainda mais um grupinho, né? Nisso, como a chefadora dizer isso, que a Ana Paula Padrão faz questão de fazer aqui. Agora, outro comentário é sobre isso da Karine, só porque eu sempre trago 2 comentários, né? O outro é assim. Nada a ver o que o Fogaça disse pra Karine. Se ela tivesse trazido realmente a culinária dela, que não envolve carne, certamente ela seria criticada assim. Essa parte da parte que não envolve carne, eu digo que não, gente, porque a Isa já ganhou o MasterChef com coisa vegana, né? Pratos veganos aparecendo. Então, assim, se premia pessoas com pratos veganos. Porque a gente já passou do tempo que MasterChef era pra entregar coisa vegana, era entregar sopa, né, Gabi? Toda a prova equipe a gente tava aqui Sim. dizendo, gente, lá vai o povo servir sopa e salada pra esse povo comer, porque parece que só vegano só come sopa e salada. Então, essa parte vegana, né? Isso eu ia comentar, que eu acho que isso mudou. Antigamente eu diria a mesma coisa, sabe? Eu diria que sim, que eles iam, tipo, fazer críticas e que eles não iam julgar da mesma maneira. Hoje eu já acho que não. Eu acho que se for algo bem feito, assim, e eu acho que principalmente a entrada da Helena, que é uma pessoa que trabalha com isso, né? O restaurante dela tem opções veganas, pelo menos uma opção vegana de tudo, né? Então, de entrada, de prato principal, de sobremesa. Então, eu acho que hoje já seria diferente, assim, sabe? Acho que seria mais bem aceito desde que fosse algo bem pensado, bem feito, gostoso. Podia melhorar o MasterChef com relação às provas veganas e vegetarianas e trazer mais coisas com mais frequência? Podia, mas com relação às primeiras temporadas, a gente tá muito melhor. Quem já teve realmente prova focada em culinária vegana e vegetariana, e os chefes tiveram que, né, que se virar nos 30 para fazer e entregar pratos, e estão entregando coisas melhores. E como eu falei agora há pouco, já temos vencedora no programa com esse histórico, né, de entregar comida vegana e vegetariana e se dá bem. Mas tá aí e vamos ver o que vai acontecer com os outros participantes também, né? Vamos ver se vai que tem a prova vegana e vegetariana ainda pela frente. Vamos esperar. Agora vamos para a parte dos confessionários, que a Isa tá contando os confessionários toda semana temporada. E a Isa, como é que foi o desempenho desse povo essa semana? Gente, nós temos uma mudança aqui, hein, no ranking de confessionários. É muito interessante falar. Eu juntei os do episódio 9 e do 10, não pude participar aqui, né, no nosso podcast no episódio anterior. Então, eu somei o do episódio 9 com o do episódio 10, certo? Vamos. Em primeiro lugar, ainda temos Larissa com 99 confessionários. Em segundo lugar, a Laura subiu. Laura está com 88 confessionários, então ela subiu para o segundo lugar. A Andréia caiu para terceiro lugar e a Pamela está em quarto lugar com 66. Então, recapitulando, Larissa em primeiro lugar com 99, Laura com 88, Andréia 74 e Pamela 66. Vou falar o restante do pessoal aqui. A Karine encerrou sua participação com 45 confessionários, o Vitor com 58. Gente, o Vitor não teve confessionário nesse último episódio, hein? Ele estava com 58 e se manteve. João com 57, a Georgia está com 62, José Roberto 47, a Auzileide está com 51, o Roberto está com 31, o Vinícius está com 67, o Pietro está com 42, a Gabriela P está com 54, a Gabriela C está com 32 e o Lucas com 27. Então, estão esses confessionários, prestem atenção nesses detalhes, porque se provavelmente a pessoa não falou nada que fosse predição essa semana, a gente pensa, será que foi longe? Se for longe, eu vou ficar surpreso, né? Porque geralmente tem que ter alguma coisa para falar. Mas, né, tá aí os confessionários, gente da Isa, semana que vem a gente traz mais. E a somatória geral também, a gente vai analisar isso quando a gente analisar naquele famoso episódio que entra o histórico de todo mundo. A gente vai analisar todo mundo com confessionário, com vitórias, com tudo, né? Um episódio nosso. Agora vamos para nossa última parte, que é o destaque do episódio, onde toda semana nós escolheremos os destaques do episódio MasterChef Brasil. O critério é único e exclusivo, cada um traz aqui a pessoa por motivo que quiser, seja um motivo positivo ou negativo. Até agora tá vindo todo mundo positivo, mas quem sabe alguém vem com negativo, não é mesmo? Mas vamos lá, Isa, para você, quem foi destaque desse episódio e por quê? Olha, vou falar Larissa, porque ela foi, né, improvável escolhida a capitã do time, liderou de uma forma positiva, como os colegas dela falaram, e venceu a prova, né? E eu queria falar que é bem legal de ver ela ganhando. Ela é toda fofinha mesmo, né? Assim, ela ficou super emocionada com a vitória, então eu vou dar esse destaque pra ela. Larissa, que é a atual BFF do Juan, né? A gente vê nos stories mais que amigos, são friends. Gabi, para você, quem foi destaque nesse episódio e por quê? O meu destaque é a Larissa também, porque acho que ela
fez uma liderança muito boa ali, apesar das inseguranças que ela tinha sobre ocupar esse papel, né? E ela foi super elogiada por todo mundo. E acho que ela acabou tendo ali um destaque merecido por isso. Era uma pessoa que constantemente estava indo para as provas de eliminação, então teve aí uma participação super importante dela no grupo para não ir, né, para poder subir ali para o mezanino. Então, o meu destaque hoje é para. Então, mantendo a tradição do podcast, as 2 últimas semanas, vem escolha unânime também, porque eu não tenho outra pessoa para escolher que não seja Larissa no quesito de edição, porque esse episódio em si não dá pra gente dizer que teve muitas coisas de destaque positivo, no sentido, dá pra gente trazer uns participantes por destaque negativo, mas eu quero manter a moral boa do podcast em trazer só gente de destaque positivo até o momento, porque eu acho que a Larissa realmente, eu gosto de trazer esse destaque positivo para ela, por causa disso. Ela foi uma líder que não queria ser líder, mas ganhou essa liderança do seu adversário, venceu uma prova como capitã, primeira vitória dela como capitã, né? Assim, ela não teve uma vitória individual ainda, mas eu gosto, embora a Larissa divida opiniões na internet, mas ela entregou bem, né? Foi uma boa capitã, foi elogiada pelos seus companheiros, a equipe cozinhou bem, soube conduzir bem, então tá aqui um destaque positivo para Larissa também. Então é isso, Larissa, mantendo a tradição, né? 3 semanas seguidas com participantes aparecendo sozinho aqui, mas tá aí, sexta-feira, a fotinha da Larissa sai nas nossas redes sociais. É isso, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast. Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. Semana que vem tá de volta para comentar mais MasterChef. Nossas redes sociais estão na descrição. Então, até o próximo episódio e tchau! Tchau. Tchau.